Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre modelagem molecular e planejamento de fármacos. Esse é um vídeo proposto pela 15ª Semana Acadêmica de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Eu sou a Ana Vitória Amaral, graduada em Ciências Farmacêuticas e mestranda em Ciências Farmacêuticas pela FCF e UFAM. Essa é uma atividade que foi realizada na disciplina de Química Farmacêutica para o uso do docking molecular em aulas práticas de Química Farmacêutica. Uma estratégia, então, no planejamento de fármacos contra a Covid-19. Então, o objetivo dessa atividade foi criar roteiros práticos experimentais do uso dessa ferramenta computacional que é o docking molecular, para que se criasse aí uma estratégia de triagem de fármacos que atuassem principalmente na Covid-19, que ocasionou a atual pandemia pelo vírus SARS-CoV-2. Falando um pouquinho sobre química medicinal e planejamento de fármacos, sabe que a descoberta de fármacos se iniciou desde os tempos antigos, principalmente com o uso de produtos naturais, principalmente extratos vegetais, onde com o avanço da química analítica e das tecnologias, pôde-se então isolar essas substâncias dessas plantas e criar outras formas de descobertas de possíveis medicamentos, possíveis fármacos. Então houve aí a extração de fontes naturais, que é a primeira linha de descoberta, a triagem empírica através de testes in vitro, e o planejamento racional, que juntamente com a modificação molecular possibilita uma nova estratégia de planejamento. Então, o que é a modelagem molecular? Ela está associada a entender as interações entre um fármaco e um receptor através de ferramentas in silico que permitem aí predizer algumas propriedades importantes e também a afinidade de ligação entre esses fármacos e uma enzima estabelecida. Então, o que se baseia, quais são as etapas dessa modelagem? É através da construção de um ligante a partir de um protótipo, a edição e visualização dessas estruturas e também análise e armazenamento de sistemas complexos através da ancoragem dessas duas substâncias. Então, esse desenvolvimento racional está associado aí às duas etapas importantes, que é a descoberta e o desenvolvimento, onde a descoberta está aí subdividida em algumas etapas, que é a identificação, a seleção, a otimização e os estudos de relação estrutura-atividade. Então, falando um pouquinho sobre modificação molecular e docking propriamente dito, sabe-se que a modificação molecular ela tem o objetivo de alcançar alguns parâmetros, como a melhoria da potência, afinidade, seletividade, biodisponibilidade e toxidez de um composto já conhecido. Então, não é objetivo aqui mudar o mecanismo de ação desse protótipo, mas melhorar suas características tanto farmacocinéticas quanto toxicológicas e algumas propriedades fisicoquímicas. E o docking molecular é a ferramenta que possibilita aí concretizar essa triagem através de modelos virtuais. Alguns exemplos de ferramentas que são amplamente utilizadas de softwares é o Dock, o Gold, o Flexi, o Glide, o Autodock e o Suflex Dock. Quais são as etapas, então, as metodologias utilizadas para que se haja uma triagem virtual através do uso do docking? É a obtenção do ligante, que é o desenho da estrutura e suas modificações, a sua otimização, a obtenção do alvo através de bancos de dados de proteínas, a validação desse alvo, desse método escolhido para o docking, e o preparo dessas substâncias para que se ocorra aí a ligação através do docking. E o docking propriamente dito, que é através de ferramentas computacionais que permitem o ancoramento dessas duas substâncias. E a partir disso predizer aí a sua afinidade de ligação e analisar esses resultados tanto por essa afinidade quanto pelos ligantes do sítio ativo dessa enzima. Então aqui nós temos um exemplo de uma das ferramentas que podem ser utilizadas para o desenho do ligante. Aí é o ChemSketch, que foi utilizado na aula prática de Química Farmacêutica pelos alunos.
E também o banco de dados de proteína, o PDB, né, que é o Proteína Data Bank, onde você pode obter esses alvos no formato PDB. E aqui nós temos uma das ferramentas que podem ser utilizadas para o preparo aí, da Gridbox e do Doc, e também realização do Doc, que é o Autodoc Tools, que juntamente com outras ferramentas e outros parâmetros, né, podem ser encaminhados para a realização do Autodoc Vina, que foi utilizado na disciplina para que os alunos aprendessem aí um roteiro para realizar essa triagem. E aqui nós temos um visualizador dos resultados, que é o Discovery Studio, onde você pode visualizar tanto a enzima quanto o alvo e também as ligações que ocorrem nessa região do sítio ativo da enzima. Então, o que nós obtivemos de resultados dessa atividade? Onde os alunos puderam então criar aí moléculas inéditas que pudessem atuar, né, na Covid-19. Eles escolheram alvos específicos também, que já tiveram relatos do uso aí da pesquisa para o Covid-19, e eles realizaram o docking dessas moléculas frente a essas substâncias, frente a esses alvos. E também defenderam essa molécula em apresentações de grupos. E posteriormente, cada grupo elaborou um artigo aí como resultado da sua atividade desenvolvida, onde os melhores grupos vão ser publicados aí em revistas. Quero agradecer a oportunidade da Semana Acadêmica de Farmácia e também pela professora Fernanda ter nos recebido nessa disciplina. E o meu muito obrigado. Tchau, tchau.